24 anciãos prostravam-se diante do que estava sobre o trono e o adoravam, que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: dignos és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Você pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem, Aleluia, é escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João é o último dos apóstolos a serem mortos ou morrer. Porque estudiosos vão nos dizer que João morreu de doença, de velhice, e não mataram João. Diferente de outros apóstolos que foram perseguidos, foram presos, torturados, até serem mortos por amor ao Evangelho. Porém, João ele vai receber a revelação de Apocalipse, deste livro, a revelação das últimas coisas. E o que eu acho mais interessante é que João ele começa vendo o céu de glória. A primeira visão que ele vê é do Senhor Jesus sobre o trono, os 7 castiçais, as 7 estrelas, e assim ele vai dando o que ele está vendo na sua visão em Apocalipse. E aí, depois, vai falar para as igrejas de Deus, as 7 igrejas que se encontravam ali na época de João. Para cada igreja, o Senhor tem uma carta direcionada. Mas há um versículo que me parece universal, e esse versículo é: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ou melhor dizendo, eis que cedo venho, ou venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se você for prestar atenção, a quase as 7 igrejas, João descreve um versículo parecido com esse. Jesus está dizendo à sua igreja que logo ele virá, que cedo ele virá, e que a igreja tem que guardar o que, irmão Mateus? Guardar a palavra de Deus, guardar a sua palavra, para que ninguém roube a nossa coroa, pois é mediante a palavra do Senhor que é o caminho, que é para onde aponta o caminho, que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor é uma receita a qual todo crente precisa ler, meditar e acreditar naquilo que está escrito. Porém, quando chega aqui no capítulo 4, João ele tem essa visão dos 24 anciões que se prostram diante do trono, que adoram e que lançam as suas coroas diante do trono. E eu parei para meditar. Aqui na terra, guardamos a palavra de Deus para que ninguém roube a nossa coroa. Mas quando chegarmos no céu, quando chegarmos diante o Deus Altíssimo, assim é bem visível os 24 anciões. Agora, a presença de Deus é tão forte de um jeito que eles lançam a sua coroa sobre o altar de Jesus. Aquilo que estamos lutando, aquilo que estamos lutando para guardar, para preservar a coroa, quando chegarmos no céu, a glória de Deus vai ser tão grande, mas tão grande, que não iremos nos lembrar do que passamos para guardar a coroa da vida eterna. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me espera é a coroa, a qual o justo juiz me dará.
Então veja, a sua coroa é muito importante para nós estar perdendo para qualquer coisa. Muitas das vezes vemos para um culto desse, se enchemos de Deus, porque a sua presença é notória, a sua presença é visível. E quando saímos, permanecemos do mesmo jeito. Se esquecemos que temos que preservar a coroa da vida eterna, algo que lhe servirá de adoração a Deus naquele grande dia. É por isso que Jesus fala para aquela mulher que os verdadeiros adoradores, ele adoram em espírito e em verdade. Porque quem só adora em culto de adoração e lá fora não preserva, não guarda a palavra de Deus, a sua coroa não está sendo preservada, a sua coroa não está sendo guardada. E se você só adora no domingo, digo, no céu você não vai entrar, muito menos adorar. A coroa eles lançam aos pés do trono de Deus. E aqui eu finalizo. Eu imagino Paulo chegando no céu com a sua coroa, a qual o justo juiz lhe deu ou lhe dará. Ele olhando para aquela coroa e olhando para a presença de Deus e lançando a coroa sobre o altar de Deus, dizendo: não importa o que eu sofri lá, a tua presença é maior. Não importa o que eu sofri lá, a tua presença me completa, a tua presença me enche. Glória! E imagine você chegando lá e recebendo a coroa do justo juiz. E quando você olhar para ele, não se lembrar do que você passou nesta terra, e logo adorar ao Senhor, lançando sobre ele aquilo que ele te prometeu. Esta noite lance sobre o altar do Senhor aquilo que ainda não é coroa, mas é perseguição, aquilo